Se você ver a situação, você vai entender. Lamentável. 7h36. Repita. 7h36, a próxima pauta fala sobre Brasília, porque com a prisão do ex-ministro da Educação, a oposição no Senado tenta ressuscitar a CPI do MEC. Poucas horas depois de Milton Ribeiro ser alvo da ação da Polícia Federal, lideranças políticas começaram a se movimentar para tentar emplacar uma apuração. No mês de abril já havia sido apresentado um requerimento para instaurar uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de apurar suspeitas de favorecimento na distribuição de recursos da educação. Na época foram coletadas apenas 25 assinaturas das 27 necessárias. Dessa vez, porém, o cenário parece mais animador. Com a prisão do ex-ministro da Educação, a iniciativa pode acabar vingando. Até o final da noite de ontem, 26 senadores já tinham oficializado apoio à abertura da investigação. O ex-ministro foi preso em Santos, no litoral paulista, ontem de manhã e foi conduzido para Brasília, onde ficará preso na carceragem da Polícia Federal. A operação Acesso Pago foi autorizada pela 15ª Vara Federal do Distrito Federal e investiga a existência de um suposto gabinete paralelo dentro da pasta da educação, onde pastores teriam acesso privilegiado a recursos públicos. Milton Ribeiro é acusado de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. A investigação teve início no Supremo Tribunal Federal e foi remetida à primeira instância depois que Milton Ribeiro deixou o Ministério da Educação em março deste ano. O senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, ressaltou que a prisão do ex-ministro reforça a necessidade da instalação da CPI. Em uma mobilização pouco vista aqui na história do Congresso, em um final de semana retirou 3 assinaturas. Nós conseguimos repor uma assinatura em seguida. Estamos a 2. O requerimento está à disposição. Nós já estamos oferecendo publicamente, vamos oferecer às senhoras senadoras e senhores senadores para instalar. Com os acontecimentos, me parece que é inevitável, necessário, urgente a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Olha, o assunto repercutiu muito nos corredores do Senado, mas também na Câmara Federal. Para o deputado federal Haroldo Martins, do Republicanos, e que faz parte da base do governo na casa, a deflagração da operação foi desnecessária. Eu considero desnecessária essa ação contra o ex-ministro Milton Ribeiro, até porque teria sido muito mais fácil que ele tivesse sido chamado, que tivesse se conversado, tivesse feito uma investigação, tivesse se aprofundado mais em relação ao caso, sem que fosse preciso se decretar a prisão do ex-ministro. Dá a impressão de que são pessoas que querem ter os holofotes em cima de si, agindo desta forma, dessa maneira. Em entrevista à rádio Itatiaia ontem à tarde, o presidente Jair Bolsonaro comentou a prisão de Milton Ribeiro. Ele ressaltou que o ex-ministro terá que responder pelos atos que cometeu. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estaria com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso e aquilo. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É sinal que a Polícia Federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, que isso aí vai respingar em mim, obviamente. No mês de março, logo após surgirem as primeiras denúncias contra Milton Ribeiro, o presidente da República declarou durante uma live que colocaria a cara no fogo pelo então ministro. Além de Ribeiro, também foram presos na operação de ontem os pastores Ailton Moura e Gilmar Santos, além de Luciano de Freitas Mussi, advogado e ex-assessor do MEC, e Hélder Bartolomeu, ex-assessor da Prefeitura de Goiânia. Eu confio muito no trabalho da Polícia Federal, uma instituição séria, correta e de credibilidade. Se a Polícia Federal pediu para prender, é porque tem motivo para prender. Estamos em um país que não se prende ninguém. Estamos em um país que as pessoas são descondenadas. Estamos em um país que não existe prisão depois da segunda instância. Então, para prender alguém aqui, tem que ter muita gravidade a situação, tem que ter muito elemento. E aí eu vejo gente falando, mas o juiz que mandou prender, que não sei o que, também é contra o presidente. Quem pediu para prender foi a Polícia Federal. O juiz não está na sala dele e fica lá, vou prender alguém hoje. Não existe isso. Existe um procedimento. A Polícia Federal investigou, viu elementos graves, pediu para ser preso o ministro. Aí o Ministério Público também agiu, faz parte do procedimento, e ele foi preso.
preventivamente. Não foi nem temporariamente, foi preventivamente. E isso tem que ser investigado com todo o rigor necessário. A situação é muito ruim para o governo Bolsonaro. E não adianta colocar peneira no sol. Não adianta. É muito ruim. Bolsonaro não foi bem na educação. É uma pasta que ele não obteve sucesso. Trocou não sei quantas vezes de ministro. Aí colocou aquele Weintraub, que foi o pior ministro da história da educação, que agora, inclusive, os próprios bolsonaristas reconhecem isso. Né? Ele traiu, enfim, cada um chama de um jeito. E agora colocou esse ministro que chegou ao governo pelas mãos do André Mendonça. Foi o André Mendonça, que hoje está no Supremo, que indicou, né, o Milton Ribeiro ao presidente Jair Bolsonaro. Então você veja que a coisa vai ficando feia. Né? E se usaram dinheiro da educação para colocar no bolso, tem que ser punido. Eles têm que ser punidos com todo o rigor da lei. E mais, parece inclusive que são pastores que estão envolvidos também. Tem gente que usa o nome de Deus para roubar as pessoas, pior ainda. Então que a investigação seja séria e feita pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal. Agora, esse negócio de CPI nunca funcionou, nunca vai funcionar e é questão eleitoreira. Apenas isso. CPI não funciona. CPI é palanque político. Agora que a Polícia Federal siga em frente e investigue com o rigor da lei. E não vem com esses argumentos. Porque, veja, né, não precisava aprender. Né? Parece o Lula falando, não precisava aprender, eu estava aqui à disposição. Que? Se tem elemento, tem que prender sim. Ainda mais quem rouba dinheiro do povo. E eu espero e vou acompanhar com atenção essa investigação. Corruptos precisam ser punidos para que a sociedade entenda que realmente a corrupção acabou. Não coloquem peneira no sol. Quem fez coisa errada, que pague pelos seus erros. 7h43. Repita. 7h43, intervalo comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan. Jornal da Manhã, Paraná. Agora ao vivo e exclusivo para a live, o pessoal participando, né, Bia? Muitas pessoas participando agora sobre esse assunto da prisão do ex-ministro da Educação. E, inclusive, é importante lembrar aqui, olha, o pessoal falando que CPI é circo, Matheus Freitas, que não foi preciso a instauração de uma CPI para que esse caso fosse apurado. A própria Polícia Federal agiu ali por meios próprios que tem de investigação e conseguiu apontar, encontrar irregularidades para até conseguir fazer essa prisão, independente do trabalho de uma CPI ou não, que agora o Senado, mais uma vez, tenta emplacar para investigar o MEC. O Everton mandou mensagem dizendo que está na estrada, indo para Guarapuava, parou ali naquele restaurante que tem na estrada, Nila, para comer um pastel de carne. Ali é bom, hein? Ali é bom. Um abraço pro pessoal da Nila, que sempre escuta a gente aqui, inclusive, também. O Rodrigo Xavier, também de Guarapuava, mandou mensagem dizendo que não precisamos de terremoto, tsunami, vulcão ou furacão para causar destruição. Aqui no Brasil nós temos os políticos, o poder de destruição com o uso de dinheiro dos impostos é catastrófico. Lamento por Cruzeiro do Sul. Muitos ouvintes se solidarizando com Cruzeiro do Sul, que é uma pequena cidade aqui do nosso estado, todos falando a respeito desse aumento em 1.600% no IPTU. O José Luiz disse que o prefeito que fez essa proposição de reajuste e que os vereadores também que aprovaram estão lá porque o povo elegeu. Cuidado quando votar em todos os níveis. É isso, Bia. E veja, você que está na internet conosco aqui, depois de terminar o jornal, assista a reportagem. Eu peço que você assista de verdade para você ver o que eu estou falando aqui. As imagens falam por elas mesmas. São pessoas pobres, humildes. Não estão falando aqui de mansão, né? Aqui tem que rever o IPTU. E o pior de tudo, Bia, é que as pessoas são tão simples que uma das entrevistadas fala o seguinte: olha, pode rever o imposto, só parcela para eu conseguir pagar. A pessoa não reclama do valor. É de cortar o coração. Olha, só parcela para eu conseguir pagar uma costureira, uma senhora humilde. Então é isso, sabe? Esses políticos, eles brincam com a cara das pessoas, exploram o povo e não estão nem aí. É lamentável. É inacreditável você imaginar uma rua que não tem asfalto, que é estrada de chão, de terra,
e a pessoa em uma casa simples ter sido classificada como moradora de uma região nobre, porque quem paga mais de 1.400 até 4.000 reais de imposto, vai ter morador que vai ter que pagar, é quem mora em região nobre, não quem está ali numa periferia, quem está trabalhando de forma autônoma, tentando ganhar vida para pagar as contas e pedindo até para conseguir pagar esse imposto uma parcela, ou ainda que vai ter que parar de comer o churrasco, que seja churrasco ou qualquer outra comida. Mas o vice-prefeito ter coragem de ir na Câmara, na frente dos vereadores, falar isso é praticamente cometer um crime, na minha opinião.